Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Vou trazer um assunto que a gente não tinha abordado ainda aqui no nosso canal, que era falando sobre coprocessamento, né, no meio ambiente. Essa parte que é muito importante aí também, muito alinhada a ESG. E para isso eu trouxe um grande amigo meu aqui, que para mim é um dos benchmarks brasileiros aí nesse assunto, que é meu amigo Murilo. Murilo, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast da mineração, meu amigo. Ô, Johnny, eu que agradeço imensamente aí a oportunidade, me senti lisonjeado aí pelo seu convite, né, participar do podcast da mineração, que eu tenho acompanhado, você vê aí que eu tenho assistido muito, então só tenho que agradecer, você falou, é um tema importante, bem técnico, para mim empolgante, espero aí poder contribuir aí, passar aí para as pessoas que conhecem um pouco, conhecem bastante, ou até que vão ouvir pela primeira vez. Então só tenho que agradecer, Johnny, a oportunidade. Beleza. Pessoal, vou chamar aqui a vinheta dos nossos patrocinadores. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. VP Transportes e Logística, com mais de 30 anos de experiência, é referência em soluções seguras e eficientes de logística e de transporte para o setor mineral. SX, a plataforma definitiva para a gestão do seu ativo mineral. Tecnologia de ponta e dados em tempo real para otimizar processos e garantir conformidade. Corona Cadinhos, líder nacional em produtos e insumos para fundição, com tecnologia avançada e máxima durabilidade, entregando a confiança que seu laboratório exige. Qualidade reconhecida internacionalmente. Agradecer aos nossos patrocinadores, tá? Sem eles não continuaremos esse trabalho. Lembrando que já está lançado aí o Interconnected Mine Experience 2026, vai ser de 1 a 3 de dezembro, lá em Belo Horizonte. Acesse o site podcastdamineração.com.br/IMXP 2026. Saiba como vai ser um evento gratuito, vai ser 3 dias de grande imersão, tá certo? Com muitas novidades, com premiações e tudo mais. Então, acesse o site, se inscrevam e aguardem aí as novidades nas próximas semanas, tá? E Murilo, pessoal, é um profissional aí com mais de 30 anos de experiência nesse setor, área de meio ambiente. A gente já chegou a trabalhar junto numa, numa empresa, tá certo? Atualmente ele é consultor estratégico, já foi gerente de meio ambiente, focado muito em licenciamento, gestão, sistemas de ISO 9001, 14001, SG e coprocessamento, né? Murilo, para a gente começar, né? O que é coprocessamento, né? E como é que ele surgiu no mundo e também aqui no Brasil? Ótimo, Johnny. Importante a gente falar, né? Coprocessamento de resíduos em fornos de produção de cimento. Então, coprocessamentos de resíduos só acontece na indústria de cimento. E é fornos de produção de clinker, na verdade, é porque a gente fala assim, fazer cimento, né? Mas o insumo principal do cimento é o clinker. Então, coprocessamento de resíduos em forno para a produção, né? De produção de clinker. E basicamente é o quê? É substituir matéria-prima, né, ou combustível, né, por resíduo. Então, a indústria de cimento ela precisa de matéria-prima e ela precisa de combustível. Então, quando eu utilizo resíduo no lugar desses, né, da matéria-prima ou do próprio combustível, eu estou realizando o processamento. Eu posso colocar no processo de fabricação de clinker alguma outra coisa que não substitua? Desde que eu tenha um ganho ambiental, é possível. Senão, não é possível. O coprocessamento no Brasil é da década de 90, Johnny. Então tem muito tempo aí, estamos mais de 25 anos aí, né? Teve lá, começou com biomassas, tivemos aí depois evolução com resíduos de pneu, muito de pneu, um monte de resíduos industriais. Então, mas na Europa é da década de 70. Então o Brasil está aí, demorou um pouco mais para ter o coprocessamento em relação à Europa. Mas eu queria, Johnny, se me permitir, né, talvez até para que todo mundo possa entender, né, é explicar um pouco o processo de fabricação de cimento. Porque como que eu vou falar do coprocessamento? Eu vou substituir a matéria-prima e o combustível. Mas que matéria-prima? Claro. Que combustível? Né? Então, quando a gente pensa em fabricação de cimento, né, o que basicamente é a fabricação de cimento? E aí eu vou falar de maneira genérica, quem sou eu? Não sou engenheiro químico, não tenho essa especialidade para isso, mas fabricação de cimento, o principal matéria, né, o principal componente químico é carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Então, cálcio, magnésio, pouco de silicatos de alumínio, né? Então, isso é para composição.
Então, vocês, né, o pessoal de mineração conhece muito melhor do que eu. Eu preciso fazer uma pesquisa minerária, encontrar uma mineração que tenha esses componentes. Então, depois que eu encontro uma mineração que tem esses componentes que podem ser utilizados para a fabricação, né, de cimento, eu faço todo o processo de licenciamento, e aí você sabe lá, tem o planejamento de lava, tem o decapeamento, tem o perfuração, tem o desmonte de rocha, tem o transporte, e aí depois eu tenho a trituração, a redução da granometria. Então, esse processo de mineração, eu até falo para as pessoas, fazer cimento, Johnny, é fácil. Eu falo assim, olha, uns 5 mil, vou chutar alto, 10 mil reais, você compra todas as normas para fazer cimento. Cimento é normativo. Ninguém inventa, né? Cimento não tem na natureza, mas eu vou lá, encontro a matéria-prima e compro as normas. E aí eu brinco, pessoal, aí falta, né, além da mina, que não é barato, 1,5 bilhão, quase 2 bilhões para fazer uma fábrica de cimento, né? As normas são baratas, mas para construir a fábrica. Então, o que é o coprocessamento? Eu preciso pegar essa, eu posso substituir o que tenha cálcio, magnésio, um pouco de sílica, de alumínio, de ferro, que são matérias-primas para a fabricação de cimento. Se eu encontrar qualquer resíduo que tenha similaridade e eu posso substituir, e isso é coprocessamento. Só que esse material que eu pego na natureza, né, eu até falei assim, ele tem muito carbonato de cálcio, carbonato de magnésio. Então, ele tem muito carbono. Muito carbono. Então, eu pego esse material, trituro, misturo, existe todo um processo para ser feito, moo esse material finamente, o pessoal chama de farinha ou cru. Esse material fino, eu preciso descarbonatar. Então, o processo de fabricação de cimento é diminuir a granometria, processo físico e depois químico. Eu passo esse material num forno, uma temperatura a 1.450 graus. Eu passo dentro do forno esse material para tirar todos os gases ou pouco de umidade que tem, e depois eu desassocio quimicamente toda essa composição, e depois tem um processo que a gente chama, por isso que é clinker, de clinkerização, que ele resfria e se associam de novo e cria o clinker, que é o principal insumo. Mas quando eu falei isso, né, de maneira bem simples, a fabricação de cimento, que ele é muito mais complexo do que tudo isso, a matéria-prima é o próximo. E o forno, né, onde eu vou a farinha, eu preciso aquecer. E com o que eu vou aquecer? Com combustível. Já teve um monte de tipo de combustível dentro da indústria do cimento, mas hoje o mais comum no Brasil é o coque. E o coque é de petróleo. O que o coque tem? Carbono, combustível. Então, se eu achar no país, né, ou no mundo, qualquer lugar que eu tenha resíduos que possa substituir o combustível, que é o coque, estou falando no Brasil, eu estou fazendo o coprocessamento. Então, se eu tiver algum componente de resíduo que possa substituir a matéria-prima, eu vou substituir. E se eu tiver qualquer combustível que tenha poder de caloria, que possa substituir o coque, eu vou substituir. E aí eu realizei o que nós chamamos de coprocessamento. Então, eu queria explicar um pouco, viu, Johnny? Por isso que eu falo assim, é importante falar um pouco sobre isso. E é importante também que nós vamos chegar na parte que, né, para a gente poder falar um pouco das emissões, que é as emissões de CO2, né, que são do processo de descarbonatação, né, e também relacionado à combustão. É isso. Um parênteses só aqui para comentar, para vocês verem como tem bastante carbono na matéria-prima. 1 tonelada, Johnny, que você entra de material no forno, vai sair 600, no máximo 650 quilos de clinker. Olha, né, umidade, sei lá, 2%, 3%, 4%, o resto é emissões, né, principalmente de CO2. É isso, Johnny, eu acho que explicando um pouco o que é o coprocessamento, né, e como que, né, comparando com o mundo, a gente ainda temos aí uma certa diferença, mas não muita. Perfeito, né? E você poderia falar um pouco, Murilo, sobre a importância, assim, do coprocessamento, né, um pouco mais da importância do coprocessamento e qual é essa relação que a gente tem com as comunidades e com a sociedade também? Então, quando a gente pensa no coprocessamento, então, tem a atividade do cimento e tem o resíduo. A gente sabe que o resíduo é um dos maiores problemas do mundo, não só do Brasil, do mundo. Infelizmente, no Brasil, nós temos aí 40% do resíduo urbano no Brasil é destinado inadequadamente. Uma destinação inadequada, até lixões. Nós estamos aí para acabar com lixões há muito tempo.
a Política Nacional de Resíduos Sólidos já é para ter acabado, não ter, fica prorrogando. Então, qual é o benefício que a gente tem, né? O que isso tem a ver com a sociedade? Nós geramos resíduos. E aí, quando a gente gera resíduos, né, para onde que vai esse resíduo? Então, quando eu tenho uma possibilidade de enviar para o processamento, eu tenho uma destinação adequada. Lógico que o ideal na sociedade é não gerar o resíduo. Se a gente for lá olhar na política, poxa, eu deveria não gerar o resíduo. Mas se eu gerar o resíduo, o que eu vou fazer com isso? Então, eu posso enviar ele, né, uma das alternativas é enviar ele para o processamento. Então, ajudar a resolver uma problemática que nós temos no país, de todo mundo, que é do resíduo, e aí ajuda a sociedade como um todo. Entendi, né? E quanto, assim, os benefícios em toda a cadeia, né? Assim, gerenciadores, cimenteiras. Quais seriam, assim, os benefícios e os riscos que você pode avaliar? Eu estava comentando ali, né? Nós temos, quando a gente pensa aí no resíduo, a problemática dos lixões, né? Estou destinando de maneira adequada, inadequada para lixões, ou às vezes existem aterros também que a gente destina inadequadamente. E uma coisa que é importante é que a gente falar de resíduos, vou voltar a falar até na política nacional, né? Resíduo é tudo aquilo que tem valor. Ele não deveria ir para aterro. Ele não deveria ir para aterro, muito menos para lixões, né? Se a gente for pensar lá, tanto na política, com agora a revisão da NBR 10.004, que é a classificação de resíduos, está lá, a primeira coisa que a gente deve fazer é não gerar resíduos. Depois a gente deve reutilizar, a gente deve reciclar, e depois a gente pode tratar e ter uma disposição final. O tratamento térmico, que é o nosso, né, do processamento, é uma alternativa, né? Então, ele tem muitos benefícios, né? Quando você destina o resíduo corretamente, você não está correndo o risco de contaminar o solo, de contaminar o ar, de contaminar a sua água, né? Você pode a possibilidade de reduzir as emissões. Nós falamos assim, a indústria de cimento, ela precisa de combustível coque. Então, tem esse benefício de você substituir o resíduo, né? Dependendo do resíduo, as emissões caem totalmente, né? Então, agora falar assim, existe risco em todos, existe benefícios, mas existem riscos. E quando a gente pensa numa cadeia, né, do resíduo, por exemplo, pode ser o resíduo gerado na sua casa. Da sua casa, você coloca lá na porta ou em algum local, ele não some. O resíduo pode ser gerado na sua casa, que a gente chama de resíduo urbano, ou pode ser gerado na indústria, né? Então, o resíduo gerado na indústria pode, né? Então, tem o gerador de resíduo, quem faz parte da cadeia, quem gera o resíduo. E depois a pessoa que transporta o resíduo, tirou da sua casa ou tirou da indústria, e ele leva para algum local, que pode ser o destino final, que pode ser um aterro. Mas pensando no coprocessamento, ele leva para uma área, uma indústria, que pode ser, às vezes, dentro de cimenteira, tem cimenteira que tem, ou uma empresa que nós chamamos normalmente de blendeira, que ele blenda, ele mistura. Então, a gente manda para essa blendeira, que prepara esse resíduo, e depois que ele prepara o resíduo, ele recebe, ele analisa, ele tritura, né? E depois ele vai mandar de novo por mais um transporte até a cimenteira. E aí a cimenteira tem lá o seu armazenamento, sua estocagem, suas análises, e aí ele injeta. Pense bem em toda essa cadeia, quantos riscos não tem? De acidente, transporte, não é qualquer transporte que pode ter, se for resíduo perigoso, acidente que pode ter no armazenamento, acidente pode ter incêndio, né? Ou seja, incompatibilidade de resíduos misturados. Então, eu posso ter incêndio, eu posso ter problemas de contaminação de solo, do ar, se eu dispor inadequadamente, se tiver vazamento. Então, existem muitos riscos. Então, toda essa atividade existe muitos riscos. Então, nessa cadeia, nós temos, além de tudo isso, existe muito gerenciadores. Quem que pode cuidar de tudo isso, né? No Brasil tem muitos gerenciadores. A pessoa que fala assim, chega lá na sua indústria e fala, eu tomo conta de tudo isso. Aí ela toma conta do resíduo, transporte, leva para cá, leva para lá, ou ele vai mandar para compulsamento, ou ele vai mandar para aterro, ou vai mandar para incineração. Então, existem os gerenciadores de resíduo. Então, toda essa cadeia tem que tomar muito cuidado. São pessoas que têm que estar realmente capacitadas, legalizadas, treinadas, para poder fazer isso. Então, essa cadeia tem muitos riscos. E, além disso, quando a gente vai pensar
em riscos, eu acho que um risco que é muito importante também é quando eu vou coprocessar o resíduo, ele tem lá os riscos das emissões se não forem bem controladas. Então, a atividade aí tem muitos riscos, lógico, né, mas a gente precisa aí conhecer todos esses processos, ter procedimentos, capacitar pessoas, né, para poder realmente fazer essa atividade de maneira adequada e segura. Entendi, né? E no caso, comparando essa atividade com o processamento do Brasil com o mundo, né? Como é que nós podemos para melhorar em todos os aspectos, assim, na sua visão? Então, quando a gente pensa aí no coprocessamento, né, o Brasil ele não está tão ruim, né? Eu acho os últimos dados, informações que eu estou dando, aproveitando aqui, são públicas, né? É porque eu trabalhei muito tempo, fui gerente também da área de coprocessamento, na indústria de cimento, né? Mas está público, você pode ir lá buscar através de sites do SNIC, né? Que é o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento, o ABCP, Associação Brasileira. Então, tem informações sobre isso, né? E tem um monte de informações realmente que você pode confiar. O Brasil coprocessa em aproximadamente 30%, coprocessamento de resíduo, né? Desses 30% aí, estou falando substituição térmica, 16% são esses resíduos alternativos, né? 14% está hoje em torno de biomassa, então casca de arroz, cavaco de madeira, então tem vários resíduos. Mas a gente sempre tem que procurar e comparar com os principais países, né? Tem países com 50%, 60%, 70%, 80%, né? Uma referência. Então, nós pensando nas referências, vou dar uma referência que é a Alemanha. Nós estamos muito longe. Nós temos muito ainda que evoluir, né? Então, eu falo assim, mas o que a gente precisa fazer? O que esses países fizeram ou estão fazendo diferente do que nós? Eu acho que a gente precisa aí ter um incentivo, acredito em ter incentivo para aumentar a reciclagem, para aumentar realmente a infraestrutura para a reciclagem, né? Então, a gente precisa ter realmente incentivo, precisa ter mais capacitação, né, para as pessoas, treinamentos, educação, para que as pessoas, às vezes, têm muito medo, e o medo vem muito da falta de conhecimento. Eu acredito que a gente precisa ter mais fiscalização. Nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, se não me engano, 2010, olha quanto tempo, né? E olha, lá está lá, poxa, eu tenho metas de aumentar a reciclagem, não chego no que está lá. Lá está falando que primeiro que eu deveria mandar para aterro somente depois que eu não gerei, eu até falei, né? Eu vou ser repetitivo aqui, eu reciclei, né? Ou reutilizei, reciclei, depois eu tenho aproveitamento térmico, que é o coprocessamento, para depois ir para o aterro. E hoje as coisas vão muito mais para o aterro, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente implementar a política e cobrar, né? Nós temos lá o conceito, tem lá, né, o poluidor pagador. Tem que ter. Qual é o custo de gerar o resíduo? Eu sei que não é fácil, que é difícil você encontrar. É o cidadão que vai pagar. Se o cidadão tem que ter incentivo, meu amigo, se você separar o seu resíduo, se você não gerar tanto resíduo, você vai pagar menos, nem que o incentivo seja esse, ou você vai pagar mais. Precisa ter esse incentivo, precisa ter essa educação. Então, a gente precisa realmente implementar políticas que eu tenho minhas metas da política, tenho que implementar, eu não tenho que colocar resíduo no aterro, o aterro é rejeito e não resíduo. O que eu tenho que fazer para isso? Como que eu tenho que, né, talvez cobrar mais para que a destinação do resíduo seja realmente da maneira adequada? Então, acho que a gente tem uma conscientização também da população. Eu vejo, estou falando por mim, lógico. Poxa, eu realmente, quando eu vou comprar, eu compro de uma empresa que realmente está respeitando a sociedade, que está respeitando seus colaboradores, que está realmente respeitando a legislação, que não está poluindo, que não está gerando ainda mais resíduo, destinando seus resíduos de maneira adequada. Está tudo na nossa mão. Então, eu acho que tem muita coisa a ser feita ainda. É isso. Entendido, meu amigo. Do ponto de vista técnico, né, Murilo? Como o processamento assim transforma, né, o passivo ambiental de grandes geradores em um ativo energético? Eu acho que é bem importante essa pergunta, fala assim, né? A destinação de resíduo,
hoje, por que ela não vai mais para coprocessamento? Né? Por que ela não vai? Né? Hoje ela não vai mais para coprocessamento e vai mais para aterro. Por quê? Custo. Né? Então, é custo. Se eu for mandar para coprocessamento, eu vou pagar 3 vezes mais do que mandar para aterro. Né? Então, para mim, o coprocessamento ele pode trazer e traz um ganho ambiental muito grande, né? Mas ele precisa virar um combustível. Né? O resíduo só em si, ele não vai virar um combustível. Né? Eu preciso preparar esse resíduo para que ele realmente vire um combustível que ele possa ser utilizado, né, em fábrica de cimento. Para você ter uma ideia, quando eu falei, né, o resíduo vai para as blendeiras têm que analisar esse resíduo para poder realmente, do ponto de vista técnico, nós temos a tecnologia, mas para que a gente possa consumir mais resíduos, ele precisa ser viável economicamente. E hoje está um pouco desbalanceado para alguns tipos de resíduos, Johnny. Entendi, né? E como é que você avalia, então, assim, o atual arcabouço normativo que nós temos, Murilo, né? Que é o CONAMA 499. Você acredita que o poder público assim tem sido facilitador ou ainda existem barreiras burocráticas, né, que impedem assim o avanço da tecnologia frente a outras soluções, como você já falou de aterro sanitário? Eu acredito, Johnny, pensando em legislação, né, nós temos bastantes leis, bastantes normas, bem regulamentadas. Você falou a 499 ela é 2020. A anterior, 264, com o nome 264, 99, demorou bastante. Então, ela está bem atual. A 499, 2020, está super atual. Né? Nós temos, além dessa federal, nós temos aí cada estado, dependendo do estado, ou segue somente ela, ou cria suas normas com suas especificações, né? E nós temos aí em São Paulo, acima, que 2021, se não me engano, a 145, temos a Copan 154 em Minas. Então, legislação nós temos. Nós temos um monte de normas relacionadas a isso. A 10.004 mesmo, que é de classificação do resíduo, a NBR 10.004, ela foi revisada agora em 2024. Né? Ela está ainda em fase de implementação, ainda, que fala muito sobre resíduo. Então, nós temos um monte de normas. Né? Nós temos normas para tudo, na minha opinião. Eu acho que nós estamos bem relacionados a normas. O órgão ambiental, eu acredito, tem muitos capacitados, mas todos nós, não só o órgão ambiental, como as pessoas que trabalham na área de compostamento, elas precisam ter um conhecimento técnico muito grande. Elas precisam de uma capacitação muito grande, uma segurança muito grande, porque nós temos aí uma dificuldade muito grande de licenciamento. Não acho burocracia, receio às vezes de licenciar. Nós temos licenciamento, Johnny, que parece um absurdo, 5 anos para sair uma licença. 5 anos, por quê? Então, tipo assim, poxa, eu tenho lei, eu tenho norma, tenho regulamento, e por que não consigo? Porque não é simples, porque falta conhecimento, né? Então a gente precisa fazer alguma coisa para que isso seja realmente mais rápido. Então eu vejo uma dificuldade, eu tenho um monte de lei, mas na hora de implementar eu tenho muita dificuldade. Então falta para mim, na minha opinião, mais conhecimento, mais aprofundamento, mais capacitação, mais divulgação do tema. Você falou muito bem essa parte de se capacitar, né? Hoje, acredito que tem muito espaço ainda para se capacitar nessa área, como você bem colocou, né? Uma dúvida comum da gente, Murilo, sobre essa segurança ambiental, né? Muito esse tema está se falando bastante, muito segurança ambiental. Como é que as cimenteiras, né, garantem assim que a queima desses resíduos perigosos ou urbanos não comprometa assim a qualidade do ar no entorno, né? E como é que funciona esse monitoramento de emissões para dentro desse processo? Falando aí, toda essa segurança disso, né? Como que a gente tem essa segurança para a sociedade, essa segurança ambiental, né? Que a gente pode dizer, né? Então, eu acho que é uma preocupação de todo mundo, de todos os envolvidos. Eu estava falando, nós temos normas para isso. Nós temos um monte de normas.
Se eu for pensar em preparação de resíduos, né? Porque eu falei assim, poxa, eu preciso preparar o resíduo. O resíduo, hoje, por que eu não coprocesso mais resíduo urbano, por exemplo? Por que eu não coprocesso? Porque é caro. Paga o coprocessamento. O coprocessamento tem uma NBR só, né, falando de CDRU, né, combustível derivado de resíduos urbanos, ela, né, também é nova, e ela fala aí sobre, eu preciso blendar, eu preciso preparar para que realmente possa dizer que um resíduo, ele realmente é um resíduo urbano. E aí, quando eu falei assim, poxa, ele tem todos esses riscos relacionados a transportar, a blendar, então a empresa vai blendar, vai triturar, tem um custo alto, custo para a caracterização do resíduo, conforme 10.004, custo para análise do resíduo, custo para ter equipamentos para triturar, então eu tenho custo para tudo isso. Então, na hora o que acontece? Eu não mando para o processamento, eu mando para o aterro, que é muito mais barato. É muito mais barato. Não sou contra aterro de jeito nenhum, mas eu quero ir falando aqui tecnicamente da norma. A norma fala o que deve ir para o aterro. Aquilo que eu não consegui economicamente transformar viável para outra destinação. Ali deveria ser mais rejeito. Então, assim, eu vejo que a sociedade, infelizmente, ainda está, a gente está mandando ainda para aterro. Então, e o aterro também tem os seus riscos, né? E o coprocessamento também tem os seus riscos. E ele fala assim, você falou, poxa, tem os riscos de transporte, de armazenamento, de trituração, de coprocessamento. E na hora de coprocessar, eu tenho... Como que eu vou garantir que na hora de coprocessar eu não contaminei o solo também, nem todo esse processo, e na hora de queimar esse resíduo não vou ter mais emissões? E eu vou ter emissões. Mas como eu tenho um monte de normas e legislações voltadas a o que é coprocessamento, o que não é, o que pode ser coprocessado. Está lá na norma falando o que pode ser coprocessado. Eu não posso... resíduos, por exemplo, de produção de medicamentos, os resíduos da produção de medicamentos. Né? Eu não posso alguma coisa tóxica. Poxa, está lá escrito o que pode e o que não pode coprocessar. O resíduo urbano pode ser coprocessado desde que tratado adequadamente. Então, tem normas falando como pode e o que pode ter no resíduo. E na hora de você coprocessar, você faz os monitoramentos. Você precisa fazer monitoramentos. E aí você tem monitoramentos contínuos, monitoramentos de material particulados, NOx, SOx, tem lá de eficiência da combustão, THC, tem um monte de monitoramento que é contínuo com o órgão ambiental. E tem os monitoramentos que a gente chama de descontínuo, que pode ser monitoramentos que aí está lá na legislação. A legislação fala o que é que eu tenho que monitorar e qual é o limite. Então, está lá definido. Eu tenho que fazer esses monitoramentos. Então, para garantir, né, que no final as emissões vão estar controladas. Então, eu estou falando aqui um pouco do CDRU, do resíduo urbano, porque é onde a gente tem um grande potencial para crescer. E hoje, porque resíduo perigoso, ele custa muito caro para destinar. Então, dá para mandar para o coprocessamento. Ele está sendo viável. Resíduo classe 2, está um pouco difícil, né? Mas resíduo urbano, pior ainda, porque ele vai para o aterro. Ele dificilmente, como que eu faço para ele, né, ele não ir, né, para o aterro? Porque no aterro ele tem emissões também. Tem muitas emissões e precisa ser, né, utilizado. Então, para mim, o coprocessamento, volto a falar, não sou contra o aterro, longe disso, mas o coprocessamento é uma alternativa para realmente melhorar. E aí, para garantir que eu não tenho emissões fora, é só seguir a lei, só ter fiscalização, né? Tem aí a nova também norma de qualidade do ar, que não é só na chaminé, a medição na chaminé, qualidade do ar no entorno, né? É só seguir, é só estar dentro. Então, precisa realmente tem as normas, as pessoas têm que ter consciência, têm que fazer da maneira adequada, tem que ter aí as suas fiscalizações necessárias. Você falou muito bem, né? Porque às vezes a gente sugere, né, um tipo de resíduo e por mais boa vontade que a pessoa tem que seguir a norma, né? Porque realmente é muito importante isso. Chegar a dizer para você, Murilo, tem uma indústria ali que está jogando fora tal coisa. Não, mas infelizmente a gente não pode ajudar, que é norma. Que realmente é muito importante isso. E falando no mercado de carbono, Murilo, né?
essa crescente pressão assim pela descarbonização, a gente já até fez vários programas sobre isso aqui, né? Como o coprocessamento se posiciona, né, estrategicamente assim no mercado de carbono? É importante você falar do mercado de carbono, né? Nós tivemos aí em 2024, né, que saiu a lei lá 15.042, a SBC, né, que é o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, né? Ela está em processo aí de regulamentação, né? Não tem a lei, mas como que eu vou implementar, né? O governo tem chamado as indústrias, né? Tem chamado vários setores aí para discutir como implementar, né? E aí, quando a gente pensa em coprocessamento, para você ter uma ideia, 40% das nossas emissões na indústria do cimento, 40%, é devido ao uso de combustível. 50% é descarbonatação, que está lá nos carbonatos que eu falei, de cálcio, de magnésio, no processo de descarbonatação. Então, isso a indústria do cimento vai ter que tratar de uma outra maneira, e daria, só para a gente for pensar em emissões de carbono, redução de emissões, net zero, dá para fazer um monte de reuniões, um monte de bate-papo para poder falar isso, não só da indústria do cimento, como qualquer outras, né? Mas é importante, quando a gente está pensando aí do coprocessamento, eu queria só aproveitar aqui e trazer para você um dado, né? A indústria do cimento, no Brasil, a emissão de CO2 é em torno de 2% a 3% do total das emissões no Brasil. Falando que não tem que fazer, não, tem que fazer. Mas eu acho que é importante isso, né? A média mundial é 7%. Então, o Brasil tem evoluído muito no coprocessamento, mas existe oportunidade. Quando eu falei, nós estamos coprocessando 30%, né? Existe aí metas de chegar a 50%, 60%. Então, né, as indústrias ainda têm muita coisa a ser feita. Mas hoje, não consegue coprocessar mais. E aonde que a indústria está vendo que dá para coprocessar? Mais biomassa. Mas biomassa não é simples. Né? As indústrias de cimento, você conhece melhor do que eu, elas estão aonde? Aonde tem calcário. Está mapeado o Brasil inteiro. Não tem jeito. E às vezes tem calcário que não tem agricultura perto. Não tem lá os cascos de arroz, né? Não tem o cavaco. Então, às vezes, não consigo a biomassa, né? Tem indústria aí que tem aí resíduos do processo de açaí, mas não é em qualquer lugar que tem. Então, biomassa não é tão simples, precisa viabilizar, não dá para andar muito. Mas uma coisa que o ser humano gera é resíduo. O brasileiro gera em torno de 1,1 quilos de resíduo por dia. Então, resíduo se tem um monte, e é onde eu poderia coprocessar mais, mas eu não coprocesso mais em razão do custo. Eu não consegue ser viável. Então, eu falei, mas o que isso tem a ver? Eu perguntei do mercado de carbono, Murilo. Tem tudo a ver. Por quê? Como que a indústria faz? Qualquer processo, mas vamos falar da indústria aqui da cimenteira, que é o coprocessamento, é só voltado a ela. Ela tem o preço do coque, e ela tem o preço da matéria-prima. Se ela achar algum resíduo mais barato ou com valor compatível, ela vai substituir. Se for mais caro, ou às vezes tem mais risco, como eu falei, um monte de risco, ela não vai substituir. Então, quando eu pego o resíduo urbano, ele é inviável para coprocessamento. Difícil transformar em ser viável. Então, o que precisa ser feito para que ele seja viável? Quando eu falo assim, olha, se fosse realmente implementada a política nacional, nenhum aterro poderia colocar resíduo. Os novos, eu sei que muitos não estão podendo e estão seguindo a lei. Rejeita o resíduo dentro do aterro. E aí eles têm central de triagem, eles têm que separar. E aí material vai para reciclagem ou reaproveitamento energético, né? Tem que reaproveitar isso. Mas nós estamos longe disso. Então, a conta não bate. E aí, quando a gente, falando em mercado de carbono, né? Aí o que vai entrar na conta? Porque hoje eu não tenho mercado de carbono, mas eu tenho emissão, né? E a emissão que eu falei do coque é muito maior do que do resíduo. Então, a hora que ele chegar lá, o mercado de carbono, se ele for bem implementado, que ele está em processo, ele não, na minha opinião, pelo que a lei, está dentro da lei, deve demorar uns 5 anos para realmente termos o mercado de carbono bem implementado. Acredito eu, de 5 anos para mais. Ele vai ter uma conta, vai falar assim, olha, indústria, se você emitir acima do limite, você vai pagar. É verdade. Uhum. Opa, então esse valor aqui vai cair na minha conta do coprocessamento. Então pode ser que eu vou ter que coprocessar mais, eu, em vez de pagar pelas minhas emissões,
eu vou gastar mais com o coprocessamento. Então, ele pode transformar essa atividade mais viável, mas não pode ser só isso. Não pode só ser emissões, né? Como eu comentei, eu sei que não é algo simples, porque no final, Johnny, quem paga somos nós. É nós que vamos pagar. Você pode ter certeza que na Europa, quem paga é o cidadão. Ele paga mais por aquilo, né? Para ter realmente uma destinação adequada dos seus resíduos. Então, eu acredito que o mercado de carbono, Johnny, vai dar uma mudança, pode dar uma mudança boa né, em fomentar o coprocessamento, em fazer a balança ficar ali melhor, economicamente. Entendi, né? Chegando já na parte final desse nosso bate-papo, a gente vai passar o resto da tarde aqui conversando, mas a gente vê, sim, que a gente já conversou bastante aqui, todo mundo está pensando que, visto que o processamento é o destinação final, né? Como é que podemos integrá-lo, então, para esse conceito de economia circular, garantindo que ele, assim, não concorra com a reciclagem, mas que seja um complementar à reciclagem? Foi muito bom você falar, né? Compostamento não é apenas destinação final de resíduos. Não é apenas. É uma atividade de reaproveitamento energético do resíduo. Então, e essa atividade não gera outro resíduo. Porque, às vezes, só a incineração gera cinzas. O compostamento, não. As cinzas são incorporadas no clinker, não gera outro resíduo. Então, nós estamos falando aí de economia circular na veia. Ela fecha realmente. Eu gerei lá o resíduo, transportei, poxa, eu posso não gerar, eu posso reutilizar, eu posso reciclar. Opa, mas eu não posso isso, mas eu posso ter o reaproveitamento, eu tenho o tratamento dele. Então, eu tenho um reaproveitamento. Isso é economia circular. E no final, ainda, eu reutilizei aquele resíduo. Então, e aí uma coisa que eu acho que é muito importante, você falou assim, ele é concorrente com a reciclagem? Nunca. Pelo contrário. Se você quer fazer certo, está escrito lá, primeiro vem reciclagem e depois vem o reaproveitamento. O tratamento e o reaproveitamento. Então, não é. E você comentando isso, você falando sobre o compostamento, me fez lembrar que quem são os maiores países que fazem reciclagem? Nós temos lá Alemanha, Bélgica, Finlândia, Dinamarca, Inglaterra. Poxa, eles têm lá, nós temos aí na Alemanha, por exemplo, tem dados aí, se não me engano, 2023, 2024, de 68% de reciclagem. Por que eu estou falando Alemanha? É uma das que mais coprocessa. Então, na verdade, é pelo contrário. Aonde você tem os países que mais tem reciclagem, mais tem compostamento. Por quê? Pense o resíduo chegando no aterro. Eu preciso separar esse resíduo. Esse resíduo ele pode ir para a compostagem. Lá na compostagem eu posso gerar metano, eu posso gerar energia desses resíduos. Outros resíduos eu posso reaproveitar, eu posso voltar para a indústria, que é a reciclagem. E o que vai sobrar resíduo que é para o compostamento? Muito mais, porque está todo implementado. Um dado que eu tenho aqui é da Suíça, né? A última vez que eu vi, a Suíça, 53% dos seus resíduos é reciclagem e 47% era reaproveitamento energético. Então, 100%, né? Quase 100%, ou 100% dos seus resíduos. Então, o aproveitamento energético não é só compostamento, eu posso ser para geração de energia também. Então, o compostamento é uma das atividades que pode ajudar no problema de destinação de resíduos. E não é concorrente de reciclagem, né? De jeito nenhum. Infelizmente, no Brasil, eu falei de dados, o Brasil está muito longe, né? Tem dados aí de 2025, o Brasil estava lá com 4,5% dos seus resíduos urbanos, né, gerados eram reciclados. A meta da política nacional era de 20%. E a gente não conseguiu. Por isso eu estava falando, a gente precisa realmente cumprir o que está na lei. Então, nós temos muita coisa para ser feita, né? Eu sei que não é simples, mas aí, reforçando, coprocessamento tem tudo a ver com economia circular e não é concorrente, pelo contrário, da reciclagem. Entendi, né? E olhando assim para o futuro, Murilo, né? Como é que que tecnologias assim emergentes ou mudanças de modelo de negócio
você enxerga assim como essenciais para que o Brasil dobre esses números de substituição de taxa térmica, entre outros aí, para os próximos anos, na sua visão? Não é simples, né, Johnny? Eu Hum. acho que tecnologia nós temos, né? E hoje a tecnologia é muito fácil também, qualquer um pode ir em qualquer lugar e ver, né? Nós temos aí normas muito atualizadas, muito atualizadas. Reforço, eu acho que a regulamentação está boa. Sempre pode melhorar? Lógico que pode melhorar, e podemos melhorar, ir atrás de melhorar as normas, os limites, seja o que for, os controles. Mas eu não acho que é esse o principal, né? Eu acho que a gente precisa ter incentivo maior, incentivo do poder público, de realmente, como que eu posso garantir que os resíduos não vão somente para aterro? Como eu posso garantir que possa ter as reciclagens, que não fique tanto na informalidade, né? Porque eu posso reciclar esse resíduo, eu posso pegar o resíduo e fazer o aproveitamento térmico. Como que eu posso fazer para não demorar 3, 4, 5 anos para licenciar? Poxa, então eu volto a falar, se eu tiver capacitação, se eu tiver as pessoas com mais conhecimento técnico, elas vão ter mais seguranças para debater o assunto e para liberar. Então, a burocracia está muitas vezes no receio, no medo, na falta. Então, capacitação para mim é importante, incentivo à infraestrutura voltada. O que eu preciso fazer para aonde eu posso mais coprocessar? Resíduo classe 1, já estamos aí quase tomado com ele, mas eu posso resíduo urbano, eu posso biomassa. Então, o que eu posso fazer voltado a isso? Para mim, tem que ter uma conscientização da população, tem que ter lá o conceito do maior gerador, então, né, poluidor, pagador, que seja da indústria, que já paga, ou seja quem for, tem que ter mais fiscalização. Não vejo aí, grandes tecnologias, tecnologia para injeção de resíduo, maçarico, trituração. Não vejo muito isso, não, John. Não estou falando que não tenha que melhorar, tem, mas é muito mais implementar o que eu tenho e fazer de maneira que eu possa licenciar, regulamentar, incentivar realmente a coleta seletiva, incentivar que realmente eu tenha mais coprocessamento, e aí com isso eu vou destinar resíduos de maneira adequada, mais adequado possível. Coprocessamento não é a única solução, é uma delas. É uma delas. E ela pode realmente ajudar na destinação de resíduo e pode ajudar aí na redução das emissões de CO2, e aí, né, que causa aí os efeitos aí, aquecimento global, emissões de gases de efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global. É isso, meu amigo Johnny. Sim, perfeito. Murilo, muito obrigado aqui por essa aula que você deu. Eu estava aqui aprendendo ainda mais com você. Você sabe disso, que nesses mais de 10 anos aí que a gente trabalhou junto, o quanto eu aprendi com você, o quanto a gente já debateu aqui. Então, esse está sendo mais um momento de aprendizado, mais um momento de aprendizado aqui contigo. Então, muito obrigado aqui pela sua presença e as portas estão abertas para quando quiser voltar, meu amigo. Johnny, eu que agradeço, né? Eu falei de coração, sabe o respeito que eu tenho por você, o carinho pelo profissional, né? Feliz aí pelo seu podcast, feliz realmente, porque, nossa, quantos anos que você está nesse assunto, sei lá, 2007, 2008, sei lá, o antes, você já falava sobre isso para nós, né? Então, eu estou 17, 18, eu estou ficando muito velho. Mas muito feliz aí, feliz pela oportunidade. Gosto do assunto coprocessamento, tenho certeza que tem muito mais assunto para falar, mas agradeço a oportunidade, peço aí a consideração, desculpa, seja o que for, por qualquer falha aí, muito obrigado mesmo, e eu também estou à sua disposição sempre, meu amigo, conte comigo, obrigado, um abraço. Eu que agradeço. Pessoal, lembrando, tá, que o podcast da mineração é patrocinado pela Ígnea Geologia e Meio Ambiente. Acesse o site igneabr.com.br, acesse mais, a VP Transportes, acesse o site vptransportes.com.br, a SX Requerimentos Minerais, acesse o site requerimentosminerais.com.br, e nos planos deles, se vocês forem adquirir, vocês têm um desconto aí de 15% em qualquer plano, com o nosso cupom podcast15, e também a Corona Cadinhos, acesse o site coronacadinhos.com.br, saiba mais sobre eles, tá certo? E também não esqueçam de se inscrever no Interconnected Mining Experience 2026, aí pelo site que está aparecendo, podcastdamineração.com.br/IMXP 2026, evento gratuito, vai ter premiações, vai ter muitas novidades,
Agora, vamos começar agora nesse mês de abril, soltar novidade quase todo dia sobre esse evento. Então, se inscreva. Vai ser tanto online quanto presencial, então conto sua presença também, viu, Murilo? Nesse evento, tá? E lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. Murilo, até a próxima. Falou, obrigado, um abraço. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. VP Transportes e Logística, com mais de 30 anos de experiência, é referência em soluções seguras e eficientes de logística e de transporte para o setor mineral. SX, a plataforma definitiva para a gestão do seu ativo mineral. Tecnologia de ponta e dados em tempo real para otimizar processos e garantir conformidade. Corona Cadinhos, líder nacional em produtos e insumos para fundição, com tecnologia avançada e máxima durabilidade, entregando a confiança que seu laboratório exige. Qualidade reconhecida internacionalmente.